Hoje começa o Campeonato Paulista 2024 e sempre início de competição a galera gosta de saber das nossas projeções, análises, o que esperar das principais equipes, dos principais favoritos, até também para pegar depois o print ou pegar o recorte do vídeo e dar uma zoada na gente no final, porque na maioria das vezes a gente erra as previsões. Estamos aqui para errar as previsões. Mas vamos lá, vou dar um pouquinho na boa o que eu penso do Campeonato Paulista, um pouquinho do panorama que eu enxergo para esse início da competição. Claro que tem gente que sai na frente, claro que tem gente que deixa ponto de interrogação, claro que as equipes menores em São Paulo, elas têm uma capacidade maior de surpreender do que em outros estados, pela força econômica, muito do que a gente debateu no vídeo de ontem, quando o Tite falava ali da força do Campeonato Carioca em relação ao Campeonato Paulista, e eu discordo demais, assim, frontalmente, fortemente da tese do Tite. Mas vamos lá, vamos bater esse papo falando muito, né, um pouquinho, né, mas no global vai dar muito, de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, o G4, o trio de ferro da capital e o Santos, que é o outro grande do estado. Já deixando o seu like no vídeo para dar aquela moral pra gente, né, aquele like anti-zica no estadual. Quem não dá like no vídeo no fim de semana de estreia do estadual, o negócio desanda. Então deixa o like aí, vamos a 160 mil inscritos no canal. Falando nisso, tô deixando aí as cotações para estreia do Peixe. Sei que tem muito santista no canal que vai fazer a fezinha hoje para Botafogo e Santos. Jorge, vai dizer que vai dar empate, né? Eu iria numa dupla chance aí, sabe? A dupla aposta, um mercado muito interessante que tem dentro do site do Aposta Ganha. Você pode botar lá vitória do visitante e empate. Por que não? Primeiro jogo, elenco novo, 12 reforços inscritos, é muita gente. Enfim, vai lá no site do Aposta Ganha fazer a sua fezinha. Toda a rodada do Paulistão disponível. Link fixado no primeiro comentário do vídeo. E é o seguinte, na descrição do vídeo, segundo recado, tem um link para o grupo de WhatsApp. Nós vamos de novo abrir um lançamento. Nós vamos abrir de novo o grupo de WhatsApp para novos alunos do MSA, com mais de 100 mil alunos do Brasil, uma mentoria transformadora sobre tráfego pago, que vai te ajudar no seu negócio, vai te ajudar na sua pequena empresa, vai te ajudar para você que está desempregado e quer ter uma fonte de renda e quer trabalhar, aprender sobre um novo mercado e trabalhar. Entra no grupo que está na descrição do vídeo, indica também o link para alguém que você conhece que está precisando disso, que na semana que vem nós vamos fazer de novo um lançamento com condições especiais para novos alunos. Vamos abrir uma live para explicar tudo antes do lançamento. Entra no grupo e deixa com a gente o resto. Está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Hoje começa o Campeonato Paulista, que de cara... Aliás, eu falei do Aposta Ganha, estou devidamente trajado hoje. Esqueci de fazer o registro lá atrás. Hoje nós vamos ter o início do campeonato mais forte do país, estadual. Aquele que paga melhor aos seus clubes. Aquele que de cara já coloca na mão dos quatro grandes 40 milhões de reais. Eu até ontem falei, a premiação. É diferente, né? Premiação é aquela grana, aquele bônus para quem é campeão e vice. Ano passado o Palmeiras pegou 5 milhões de reais de bônus por ter sido campeão. O Água Santa pegou 1 milhão e 600. Isso é premiação. Além da premiação, você tem a cota de transmissão. Você tem os direitos de TV que são divididos entre os clubes. E os grandes ganham 40 milhões de reais cada um de direitos de transmissão, o que equivale aos ganhos de um time que chega nas quartas de final da Copa do Brasil, equivale também aos ganhos de um time que chega à semifinal da Libertadores. É muito dinheiro, é consideravelmente mais do que o Campeonato Carioca paga, que é o segundo estadual em importância, relevância, exposição de mídia que a gente tem no Brasil, e explica também o fato de você ter um Água Santa chegando tão longe como chegou na final do ano passado, você ter um Ituano eliminando um Corinthians dentro da Neoquímica Arena, você ter o Red Bull Bragantino é um caso diferente porque ele já tem, né, uma força econômica significativa por fazer parte ali de uma empresa global, multimilionária. Então é outro papo. Mas você ter essas equipes no interior que já arrecadam bastante no Campeonato Paulista e isso se transporta para o Campeonato Brasileiro. Quando você vê numa Série B 7 times de São Paulo nesse ano, isso muito se explica também pelo estadual, pelo que essas equipes, um Novo Horizontino, sabe, arrecada no estadual, um Mirassol, que tem um trabalho muito organizadinho, arrecada no campeonato estadual, isso salva o ano. Isso garante, né, força para suportar um campeonato brasileiro, uma Série C, uma Série B e até brigar realmente para subir, como aconteceu com o Novo Horizontino. Faltou isso aqui para o Novo Horizontino subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro esse ano.
Então, isso aí realmente é diferente. Esse panorama, essa situação econômica, nenhum campeonato estadual tem, só o de São Paulo, porque São Paulo é o estado economicamente mais forte da federação. Então, isso aqui está dito, é claro, não vai ser o discurso do Tite que vai alterar esse panorama. Isso pode mudar no dia que o futebol do Rio se organizar melhor, porque tem uma federação que, a meu ver, é incompetente, né? Não vejo capacidade da Federação do Rio de Janeiro de oferecer um produto melhor do que o que eles oferecem, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro está sofrendo já há alguns anos com a transmissão precária do Campeonato Carioca. A federação centralizou as imagens, a geração das imagens, e os exibidores pegam aquela imagem da federação prontinha e jogam no ar. E ano após ano a federação tem encontrado dificuldades para achar o melhor parceiro para fazer a geração das imagens, e o primeiro gol do Botafogo no campeonato ninguém viu, só quem estava no estádio. Quem estava no estádio viu ao vivo, quem não estava viu em delay, viu o replay do lance, porque a transmissão que já estava piscando, caindo, caiu bem na hora do gol. E, Jorge, isso é um problema pontual, isso pode acontecer com qualquer um, até no Campeonato Paulista, verdade, só que na Federação do Rio, no Campeonato Carioca, acontece, há tempos. Então, sim, tem muita coisa para melhorar o produto. Se a Federação do Rio conseguir melhorar esse produto, que é bom, né, você tem Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, é um bom produto. Se conseguir melhorar esse produto e mais, o estado do Rio de Janeiro se recuperar da lama em que ele se encontra, com esse monte de governador preso, caso de suspeita de corrupção, crime organizado, o interior que não se desenvolve... Não adianta, as coisas estão interligadas. Pode ser que o futebol do Rio de Janeiro, em termos de campeonato estadual, venha a ter de novo o brilho que já teve. Mas hoje São Paulo está capitaneando isso aí. Vamos fazer uma análise dos 4 grandes e o que a gente pode esperar deles no campeonato? Eu vou começar com o Santos. O Santos tem praticamente todos os seus reforços, 12 dos 13, estão liberados para a estreia, estão inscritos para a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A estreia é hoje. É um trabalho novo. É um clube que está tentando eu não sei se transformar é o termo, porque eu acho que é mais do que isso, né? O que aconteceu com o Santos na gestão do Inominável, o nome dele eu acho que não será mais dito aqui no canal, salvo numa ocasião assim muito necessária, salvo assim, né, um motivo de força muito maior. Então, depois do que o Inominável fez, não é só uma transformação, assim, é você pegar o monte de escombro que sobrou, porque ele não deixou nada. Ele deixou escombros e foi embora de maneira covarde e gravou um videozinho lá achando que ia afagar o coração da torcida, mas não tem um pingo de sofrimento, de dor naquele semblante ali, naquele rosto. Nem nas palavras, extremamente frias e mal lidas, né? Uma leitura precária. Alguém que chega à presidência do Santos Futebol Clube não tem a capacidade de fazer uma leitura minimamente fluida de um texto que supostamente ele mesmo escreveu. É bem assustador, é aterrador, mas diz bem o que foi essa gestão. Então você tem aí todo mundo praticamente liberado para jogar, inscrito. A questão do Carille, os caras lá do Japão estão prometendo, vão para a FIFA, pelo visto, essa bomba vai estourar, possivelmente vai estourar em algum momento, mas não agora. O Carille está inscrito, está no bid, vai ficar no banco e a vida vai seguir. Então o Santos, ele remontou boa parte do seu elenco, ficou pouca coisa, porque realmente não tinha muita coisa para ficar do ano passado. Né? Não fazia sentido você manter Vladimir, você manter Lucas Braga, Rodrigo Fernandes, assim, tinha alguns jogadores que realmente, né, Luiz Felipe, sabe, vão acrescentar o quê? Soteldo, que tecnicamente poderia acrescentar na Série B, mas em termos de comportamento, para um clube tão machucado, né, para um clube onde houve tanta falta de comprometimento em alguns momentos em 2023, eu também acho que por perfil, por cabeça, também não faz sentido. Lucas Lima parece que virou um problema, porque ele tem um ótimo contrato, muito vantajoso para ele, e talvez não seja do desejo dele ter que correr atrás num outro clube, ganhando menos, batalhando por espaço. Talvez ele entenda que é mais confortável ficar com o contrato que tem. E um contrato feito pela gestão do Inominável, que passou pela cadeira de presidente do Santos durante 3 anos. A conta está aí. E várias outras continhas vão ser pagas, né? Ou foram antecipadas, como, por exemplo, 30 milhões do Campeonato Paulista, que ele pegou. Ele antecipou. E eu não sei, ninguém sabe o que ele fez com esse dinheiro da cota de 2024. Eu falei que os 4 grandes, cada um pega 40 milhões de cara para jogar o Campeonato Paulista. O Inominável já pegou antes de 2024 chegar. Esse é o panorama do Santos. Os que permaneceram lá reduziram seus salários,
se adequaram à nova realidade do clube. O último caso foi do João Basso, que já estava com o pé fora e acabou de última hora acertando e se adequando à nova realidade do time. Então você tem aí um provável time para hoje que a gente não pode taxar como um time definitivo para o ano, porque eu acho que o Carille vai fazer as observações até encontrar esse time. Mas de cara seria, para hoje, João Paulo, Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan. Essa primeira linha é muito melhor do que a linha do ano passado, né? Mas não tem comparação. Você tinha João Paulo, Lucas Braga improvisado na direita, Basso, Joaquim e Kevson, em alguns jogos, tá? Em alguns jogos. Às vezes variava, quem caía ali pelo lado esquerdo e tal, mas já é uma dupla mais confiável. Felipe Jonathan ficou fora no passado um tempão por lesão. Tomás Rincon, Pituca e Juliano, um meio-campo também mais qualificado do que o que a gente tinha na Série A do ano passado. E o ataque que pode ter o Pedrinho por um lado, o Guilherme do outro, é a possibilidade também do Casares, e o Furt de centroavante. Um centroavante que eu acho que tem características compatíveis com a Série B. É o centroavante de força, é o centroavante de área, é o centroavante de estatura. Eu acho que é um reforço. A continuidade dele pode se tratar como um reforço interessante, até porque o Santos perdeu o Marcos Leonardo, que já meteu 2 gols em 2 jogos do Benfica. Marcos Leonardo, o cidadão aqui sempre disse, olha, Marcos Leonardo viajou no comportamento, fez bem simples que foi barrado, chegou atrasado da viagem contra o Atlético Paranaense, isso tudo é um absurdo, numa reta final, inacreditável e tal, e ele recebeu todas as pancadas aqui por isso. Caiu de produção na reta final do Campeonato Brasileiro e caiu muito de produção nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Tudo isso aqui foi dito. Ninguém passou pano pro Marcos Leonardo, não. Agora, desde o início do ano, quando ele e o Ângelo jogavam juntos no time, o velhinho aqui falava, olha, o problema do Marcos Leonardo é que ele não tem um time que faça a bola chegar para ele. Ele é o cara da definição, da conclusão. Essa bola não chega redonda, esse time não tem criatividade. Ele sofre lá na frente. 2 gols no Benfica. Ele acabou de chegar na Europa. Já meteu 2 gols em 2 jogos. Entrou ontem, jogou 20 minutinhos, pum, gol. O Benfica ganhou do Boa Vista. Então é isso. Mas tem o Fult, que eu acho que é interessante para a realidade nova que o Santos vive. Não é primeira divisão. O Santos não vai enfrentar no Campeonato Brasileiro equipes do porte de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, de um São Paulo. Não é. Ele vai pegar a galera da Série B. E acho que, nesse patamar técnico, o Furt pode se sair bem. Se sair até melhor do que se saiu na Série A. E ele não se saiu mal na Série A. Ele garantiu alguns pontos valiosos, pelo menos 9 pontos, que poderiam ter salvado o Santos. Você pode botar inteiramente na conta do Furt, em gols decisivos do Furt. Então, esse é o quadro. O que você espera para o Santos? Aqui eu vou dar um palpite para cada um dos 4 grandes. O que eu espero do Santos no Campeonato Paulista? Que, no mínimo, esse time avance da primeira fase e lute para chegar numa semifinal. Porque é inadmissível ver o Santos fora da fase aguda do Campeonato Paulista por 3 anos. É inadmissível o Santos chegar na última rodada da primeira fase fazendo conta para não cair. Vivendo drama dentro de casa contra o São Bento. Por favor, isso não tem lógica. E pior ainda, o Santos não levar a sério como deveria o Campeonato Paulista, porque quem joga da maneira como jogou contra o Ituano na última rodada em 2023 está, me perdoe o termo, você que está almoçando, está cagando para o campeonato. E um campeonato que daria a vaga para a Copa do Brasil no ano seguinte. Ou então todo mundo acreditou no papinho do inominável de que, não, fica tranquilo que se não classificar vai receber convite. Aí, galera, pode ter relaxado. Ah, beleza, não precisamos ir para as cabeças do Paulista, para a semifinal, para a final do Paulista. A CBF vai convidar nós. Tá tudo bem. E, ó, deu no que deu. Então, o mínimo que se espera é o Santos avançar da primeira fase do Paulista e, dependendo do confronto, brigar num jogo único para chegar à semifinal. Meu palpite é que o Santos iria até as quartas do Paulistão. Esse é o meu palpite, com possibilidade de chegar à semifinal. Para título, eu não acredito, mas óbvio que pode acontecer porque é o Santos, é um dos maiores vencedores desse campeonato. São clássicos. Pode acontecer de você ter um clássico na semifinal, um outro clássico na decisão, e clássicos muitas vezes igualam as coisas, mas não é um time, na teoria, na minha visão, para brigar pelo título do Campeonato Paulista. Mas para chegar à Copa do Brasil de 2025 via Campeonato Paulista, é o mínimo que eu espero. Vamos falar do São Paulo aqui. São Paulo, que passou por esse furacão que foi a perda do Dorival, faltando 10 dias, 12 dias para começar o Campeonato Paulista,
Repito aqui, acho que isso é uma sacanagem com qualquer clube. A CBF está pouco preocupada se ela vai deixar o planejamento de um clube arrebentado, se ela vai deixar um clube na mão às vésperas. Não é só do Campeonato Paulista, não. É a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no dia 4. É um título importante, sim, ainda mais por se tratar de um clássico. Você vai enfrentar um rival para confirmar a sua condição de campeão nacional, de campeão da Copa do Brasil. O CBF não está nem aí, o Dorival também não estava nem aí, né? Como dirigente também, quando manda treinador embora, não tá nem aí. É cada um olhando o seu. O que não vai me fazer olhar isso com bons olhos. Acho péssimo. Acho péssimo quando a coisa é feita dessa forma, sem critério, sabe? Assim, feita no atropelo, sem cuidado, sem zelo. Mas é o jogo do futebol. Eu ia chamar de jogo sujo, mas não é sujo. É o jogo pouco bonito. Tem uma distância, né? É um jogo feio. Sujo não, mas ele é feio. É um jogo feio que todo mundo dentro desse mercado do futebol está jogando. Chegou o Carpini. É uma interrogação? É. Em alguma medida, em algum grau, é. Porque a capacidade do Carpini me parece alta para esse cargo. Me parece um cara estudioso, é jovem, tem um perfil interessante para uma nova safra de treinadores que está surgindo, né? Pegou o Juventude brigando para não cair para a Série C e botou na Série A, né? Muitas vezes jogando de forma reativa, muitas vezes com um pouco mais de posse, explorando as laterais do campo. No Água Santa foi reativo quando precisou, no Água Santa foi mais ousado quando era possível ser. Então é um treinador que mostrou ter algumas diferenças, assim, algumas funcionalidades, alguns tipos de repertório a mais do que apenas o cara que se propõe. Eu acho que majoritariamente, se você pegar a reta final do Juventude, o Juventude sofreu um pouco na reta final da Série B. O Juventude foi um time que teve dificuldades com a posse de bola na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu propor tanto como propôs em alguns outros jogos, mas acho que é muito também uma questão do emocional, da dificuldade de um acesso que está pintando, de um acerramento, de um fim de temporada, de uma queda física. Tem múltiplos fatores aí que podem explicar. Mas eu acho que o Carpini tem capacidade de fazer o São Paulo propor jogos. Eu estou curioso para ver isso acontecer com frequência. Ele chega agora num clube onde ele é o protagonista. Nem sempre ele era do Juventude, do Água Santa muito menos. Ele era o azarão. Agora, ele vai pegar equipes com 10 jogadores atrás da linha da bola, principalmente do campeonato estadual, dentro do Morumbi, e vai ter que saber o que fazer com ela. E vai ter que achar caminhos e alternativas para o time furar esses eventuais bloqueios aí. Eu estou curioso para ver como isso vai se dar na prática, mas confio na capacidade do Carpini. Me parece ser um treinador estudioso o suficiente e até com uma dose de ousadia para arriscar um pouco mais e fazer esse São Paulo ser o que se espera. O São Paulo hoje tem ainda algumas questões de elenco para resolver, porque lateral esquerda também foi de última hora, a perda do Caio Paulista. Então hoje ele tem o Wellington, que tem mais um ano de contrato. E tem o Patrick, que é jovem. Ainda não foi ao mercado, ainda não conseguiu fazer essa reposição à saída do Caio Paulista, que foi um baque também pro São Paulo. Uma sombra para o Caleri, acho que é super importante, não só pela questão da disputa da vaga, de você ter de fato uma sombra, alguém ali, né, incomodando, mas até pela questão física, né? Vamos ver como será depois da operação e tal, como o Caleri vai lidar com a maratona de jogos que nós temos no Brasil e é um ano de volta à Libertadores da América. Para a zaga, teve a perda do Beraldo, que todo mundo sabia que ia acontecer, uma questão de tempo mesmo, mas você tem lá Arboleda, Alan Franco, Diego Costa, Ferrarese. Parece que num primeiro momento o São Paulo não vai trazer um zagueiro no mercado, a não ser que, bate na madeira aí, tem uma aqui atrás, a não ser que venham lesões. O São Paulo sofreu muito com elas nos últimos tempos, mas enfim, parece que está bem servido para a zaga. Ainda teve a renovação do Matheus Belém, que, né, caso aconteça de novo essa história de lesão, ainda pode ser uma quinta opção, um quinto nome para a zaga que pode suprir a ausência de um deles. Então é um São Paulo que está aí, né? O planejamento já vinha sendo tocado, né? Você já tinha ali a renovação do Lucas, você já tinha a renovação do Luciano, permanências importantes, já sabia que o Beraldo ia embora. O susto mesmo foi perder o Caio Paulista, e o susto maior foi perder o Dorival. Mas a coisa já estava caminhando, né? A montagem do elenco já estava praticamente concluída no momento da saída do Dorival. É o Carpini pegar esse barco já indo, já seguindo o seu percurso e direcionar da maneira que ele acha devido. A vantagem é que você faz isso antes da temporada começar.
É diferente do Carpini pegar o São Paulo em maio, com Libertadores rolando, Brasileiro rolando, é diferente. Ele pega a coisa no início do percurso, no início da trajetória. Ainda assim é complicado, mas é menos complicado que se fosse em outro contexto. Meu palpite para o São Paulo. Acho que o São Paulo briga pelo título do Campeonato Paulista. Acho o São Paulo com condições de chegar à final da competição, porque também, além de enxergar, na comparação com o avaliado anterior, que foi o Santos, eu enxergo mais capacidade técnica nesse São Paulo, olhando para elencos. É um São Paulo também mais leve com o título da Copa do Brasil. A Copa do Brasil tirou um peso, né? Então o Lucas Moura, por exemplo, que está de volta ao São Paulo, ele já tirou essa ansiedade. Acho que nem existiu um peso de cobrança, mas um peso de ansiedade de voltar e ser campeão pelo São Paulo. Ele conseguiu. Claro que isso não pode se transformar em acomodação, mas deixa o São Paulo mais leve para o Campeonato Paulista. O São Paulo vinha muito sufocado por essa coisa do jejum de títulos grandes. Mesmo com o Crespo ganhando o Paulista em 2021, essa coisa ainda permaneceu. Não, o São Paulo precisa ganhar uma Copa do Brasil, um título internacional, e ganhou. Então essa paz institucional, eu acho que pode até facilitar a vida do Carpini e a caminhada dentro do Campeonato Paulista. O São Paulo, para mim, brigará pelo título da competição. Corinthians, assim como o Santos, o Corinthians passou por mudanças grandes no elenco. Acho que são hoje os dois times assim que mais deixam dúvidas, porque vão precisar se remontar e tudo mais. Só que o tombo do Santos foi muito maior, né? O Corinthians foi um time que até chegou ao mata-mata da Sul-Americana, até chegou a uma fase um pouco mais aguda da Copa do Brasil, mas o desempenho foi abaixo, também porque não se esperava nada muito maior daquele elenco, ainda mais depois da saída do Roger Guedes. E o Luxemburgo, é como eu tenho dito, né? Todo o trabalho do Luxemburgo no Corinthians era assim, ele andava uma casinha para frente, voltava essa casinha. Andava uma para frente, uma para trás, às vezes uma para frente, duas para trás. Então foi um trabalho que apresentou muito pouco. E o Corinthians sabia, agora então com um novo grupo político no poder, mas acho que o grupo anterior enxergaria mesmo a necessidade, imagino, sabia que precisaria reforçar e bastante esse elenco, enxugar um pouco também a folha, né? Assim, alguns fins de ciclo, né? Fábio Santos, que encerrou a carreira, Renato Augusto, cujo aproveitamento é muito acidentado pela questão física. O Corinthians não pôde contar com o Renato Augusto muitas vezes quando precisava contar com o Renato Augusto, mas o Corinthians trouxe reposições até em quantidade e também, de certa forma, em qualidade, acima do que eu previa para uma nova gestão, para os primeiros dias, para as primeiras semanas de uma nova gestão. Então eu acho que é um pacote de reforços interessante que o Corinthians traz. Você ainda não tem o Garro, eu acho que tecnicamente, o Garro não é um meia campeão da Libertadores pelo River Plate que está chegando. É um garoto que estava lá no Tadieres, com destaque, com ótima qualidade de passe, com números muito bons de passes decisivos, passe-chave e tal, mas que ainda não tem esse status. Ele pode construir isso no Corinthians. Mas tecnicamente, se você pegar todo mundo que chegou, Ranieri, Félix Torres, próprio Gustavo Henrique, pegar os dois laterais esquerdos, tecnicamente o mais promissor de refino é o Rodrigo Garro. Vamos ver se ele vai. Uma coisa é Tadieres, outra coisa é Corinthians. Uma coisa é futebol argentino, outra coisa é futebol brasileiro de um nível bem maior. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que tem tudo para dar certo. Quando eu fiz lá, inclusive, os palpites lá, quem você acha que vai brigar pela artilharia, quem vai ser o destaque, quem vai ser o campeão, quem é aquele para você ficar de olho? Eu coloquei lá Rodrigo Garro, um cara pra gente ficar de olho. Eu acho que pode ser esse meia que o Corinthians precisa, principalmente depois da saída do Renato Augusto, o cara da lucidez, o cara para pegar a bola do meio campo e organizar esse time e acionar o Yuri Alberto, que por enquanto é ele mesmo, né? Por enquanto é ele mesmo. Ou o Romero, se novamente vier quebrar um galho ali de centroavante, de camisa 9, né? Eu acho que vai ser o Rodrigo Garro num primeiro momento. Pode ser. Ele que ainda tá fora da estreia, porque o Corinthians ainda tem que resolver a questão do pagamento lá. Então, para a estreia, o Corinthians deve ter Cássio, Fagner, Veríssimo, Caetano e Hugo, porque o Félix Torres ainda não saiu do bid também, assim como o Rodrigo Garro. Ranieri e Maicon, a dupla de volantes, o Ranieri que veio do Cuiabá. Aí, para amanhã, ele vai ter que ter Rojas e Caetano, né? Porque ele ainda não vai ter o Rodrigo Garro. Então, ele vai ter Matheus Araújo, Matias Rojas e Romero e o Yuri Alberto na frente. Tem pendências esse elenco? Tem pendências esse elenco, principalmente a questão do camisa 9. Eu acho uma
temeridade mesmo. Eu sei que não tá fácil, gente. Não tem tanto camisa 9 dando sopa por aí, não tá tranquilo, eu sei, mas eu acho uma temeridade você partir para mais um ano com o Yuri Alberto no ataque. Você começar a temporada. Eu sei também que o Corinthians passou por uma troca de gestão, eu sei tudo isso. Mas, independentemente do contexto, é uma realidade. Começar a temporada com Yuri Alberto como seu centroavante titular, sem ter uma opção do banco, é uma temeridade. Eu não estou dizendo que a carreira do Yuri Alberto acabou, que ele não pode dar a volta por cima, que de repente, fazendo a dele, chegando no centroavante, ele jogando um pouco mais pelo lado, ele sendo mais municiado, ele não possa ter um outro ano diferente. Eu acho que pode, mas no momento ele não reúne as condições para ser o titular do ataque do Corinthians de maneira incontestável, insubstituível, porque eu estou me respaldando no que eu vi em 2023. E o que eu vi em 2023 foi péssimo. Teve centroavante da Série B desempenhando e performando melhor do que o Yuri Alberto na primeira divisão. Foi muito sério. O desempenho do Yuri Alberto no ano passado foi muito ruim, mas muito ruim, para o nível de primeira divisão do Brasil. Mas é o que tem nesse momento, né? É o que tem. Então tem que inscrever ainda Garro e Félix Torres. Corinthians trouxe 2 laterais esquerdos, reforçou a sua zaga, está trazendo o Mateuzinho para a direita, está correndo contra o tempo aí para inscrever, e é importante você ter essa alternativa ao Fagner, também pela maratona de jogos, desgaste físico, idade e tudo mais. Reforça o meio-campo, precisa reforçar o ataque. Mas olha, para uma gestão nova, nós temos um bom começo, nós temos acordos comerciais sendo fechados muito interessantes, muito mais de acordo com o tamanho do Corinthians do que os acordos anteriores, né? Precisa ver se eles vão ser honrados, se essas empresas são sérias, se elas vão pagar. Bom, se elas derem calote, elas vão ser cobradas por isso. O Corinthians vai acionar a justiça, nós vamos perguntar para o presidente, e aí? O clube tomou o calote por quê? Não tinham as garantias, esse contrato não foi firmado com todas as garantias necessárias, como é que o jurídico deu o aval para um contrato de risco que não foi cumprido? Se isso acontecer, nós vamos cobrar. Agora, o que temos é um contrato de 240 milhões de publicidade, mais um contrato de 300 milhões para a camisa no espaço de 3 anos. Bons acordos comerciais que podem dar o fôlego financeiro que o Corinthians precisa para, primeiro, reduzir o seu passivo. É porque o torcedor, ele enxerga o campo, então ele quer reforços. E o Corinthians ainda vai trazer reforços para o ano. Eu não tenho dúvida disso. Mas, antes disso, pagar as contas. Pagar as dívidas, que não estão pequenas, que não são baixas, mas o Corinthians tem uma força de arrecadação como poucos clubes têm, suficiente para, em breve, trazer uma reposição ao Yuri Alberto, trazer um atacante para brigar e barrar o Yuri Alberto, o que ainda não aconteceu para esse início de Campeonato Paulista. Onde eu espero o Corinthians nesse campeonato? Batendo no mínimo uma semifinal, com possibilidade de chegar à decisão, mas não é meu favorito para título, nem o meu segundo favorito para título. Meu favorito para título é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por motivos óbvios, é o melhor trabalho tocado no futebol brasileiro nos últimos anos, tem a renovação do Abel Ferreira, tem a manutenção do elenco, tem o Endrick até o meio do ano, então o Endrick joga o Campeonato Paulista. Diferente de quando perdeu Danilo, de quando perdeu o Scarpa, o Palmeiras não perde jogadores estratégicos, né? Então ele mantém um Gustavo Gomes que estava recebendo proposta, ele acabou de renovar com o Mike, ele estende o vínculo com o Everton, ele vai segurando os caras, segura uma base extremamente vencedora, que já foi testada em diversos cenários, no momento de pressão, no momento de definir numa final, no momento de crise como foi depois da eliminação para o Boca na Libertadores. Por tudo, esse elenco do Palmeiras, esse núcleo duro do Palmeiras passou e passou muito bem. E se saiu muito bem nas diferentes adversidades que esse time viveu. E nos grandes momentos também, esses caras cresceram, se sobressaíram. O Rony jogou muito mais do que a própria capacidade técnica permitia, muito esticado pelo sarrafo do Abel. O Veiga, que oscilou e tal, mas foi parar até na seleção brasileira. Enfim, o Zé Rafael, que foi um gigante no Campeonato Brasileiro de 2023, na temporada, e principalmente na reta final da temporada de 2023. Então, o Palmeiras, ele é confiável. O Palmeiras nas mãos do Abel, com esse elenco, você olha e fala, esses caras aguentam o rojão. Esses caras pedem pro Água Santa. Se você pegar momentos de Campeonato Paulista, onde o Palmeiras teve dificuldades e você falava, tá tranquilo. Quando o Palmeiras toma os 3-1 do São Paulo na final de 2022, no Morumbi, no primeiro jogo.
E aí o Gustavo Gomes vai para a zona mista da coletiva e ele tá tranquilo. Ele tá tranquilo, ele tá com o semblante tranquilo. Você fica vendo aquela coletiva e fala, rapaz, o Palmeiras está muito seguro que vai virar o jogo. E ele vira atropelando. Ele vira atropelando. Com 1 minuto de jogo, o Jandré fazendo cera. O São Paulo, com 1 minuto de jogo, já sentiu que ia ficar embaçado. E ficou. E o Palmeiras atropelou. Ano passado, a mesma coisa contra o Água Santa. Ah, o Água Santa fez história, ganhou do Palmeiras em Barueri. Todo mundo sabia. O Palmeiras vai virar o jogo. No Allianz, o Palmeiras vai virar o jogo. Porque esse é um time que responde muito bem no momento de crise. Não vai ganhar todos os títulos, mas ganha a maioria. Se sai muito bem na dificuldade. Então, é um trabalho incrível feito pelo Abel Ferreira e é o favorito ao título do Campeonato Paulista de 2024, sem sombra de dúvida. Acho que até no fundo, corintianos, são paulinos e santistas sabem disso, admitem isso. O Palmeiras é o time a ser batido dentro desse Campeonato Paulista, né? Então, se você for olhar para o time, chegou o Caio Paulista para a lateral esquerda e deve começar, né, esse ano, agora o jogo contra o Novo Horizontino e os primeiros jogos, porque o Piquerez ainda está sentindo dores. Tem o Aníbal Moreno, que aí é uma vida mais difícil, porque a vaga que ele vai ter que tentar pegar é a do Zé Rafael, né? Aí é complicado. Então você tem o Zé Rafael absoluto, você tem o Richard Rios, terminou o ano como segundo volante. O Aníbal Moreno chega num panorama complicado para ele, mas o Campeonato Paulista é a oportunidade para ganhar essa vaga, né? Para ir mostrando nos treinos, aproveitar os minutos que certamente ele vai ter e buscar o espaço dele. E tem o Bruno Rodrigues, que chegou para o ataque. Aí você já tem Rony, tem Flaco Lopes, que a torcida não gosta muito, mas o Abel gosta. Tem Breno Lopes e chegou o Bruno Rodrigues também, que é uma opção para o ataque. Mas assim, reforços pontuais que chegaram dentro dessa política que vigora do Palmeiras, de contratações assim, que não vem de baseada, né? Não vem em pacotes de reforços, não. É tudo muito pontual. E se o Abel Ferreira, em alguns momentos dessa passagem dele, ele foi um pouco mais ácido cobrando reforços, lamentando as perdas, as faltas de reposição. Vocês lembram disso, né? De vez em quando ele ia lá, dava uma cutucada. Mas no momento, a partir do momento em que ele renova o contrato até o fim de 2025, ele está mostrando estar alinhado com a política da presidente. Porque se isso fosse algo que o incomodasse tão profundamente, que inviabilizasse o trabalho dele, ele não renovaria o contrato. Ele chegaria para Leila Pereira e falaria, Leila, tia Leila, querida, pô, não dá, sem reforço não dá. Todo ano ficar pisando no freio, eu preciso de contratação, você não me dá, eu peço o jogador, você não me dá, eu vou embora. Mas não, se ele renova o contrato, ele está chancelando essa política de contratações. Ele está mostrando estar de acordo. Tipo assim, tá bom, eu consigo trabalhar desse jeito. Pode até ser que ele não ache o ideal. Tá, mas eu consigo. E de fato ele consegue. O que também é perigoso, porque às vezes adiciona mais camadas de pressão no Abel. Tipo assim, tranquilo, não precisa contratar. Perdeu um titular? O Abel dá um jeito. O Abel resolve. Nem sempre ele vai conseguir resolver, né? Na semifinal da Libertadores não deu em 2023. Mas na maioria das vezes ele resolve. Então se ele topou continuar, é porque ele entende que o Palmeiras... Se ele topou continuar e a presidente está dizendo publicamente que não vai mudar o jeito de contratar, o estilo de reforçar o elenco, é porque ele topou, beleza. Então eu aceito. Se as condições são essas, eu tô dentro. Por isso ele renovou até 2025 e deve se tornar, em números absolutos de títulos, o maior vencedor da história do Palmeiras. Esse gigante, Abel Ferreira, que em condições normais leva o Palmeiras ao título paulista em 2024. Mas é clássico, né? Pode ser um clássico numa final, pode ser um clássico numa semifinal, pode ser uma jornada ruim, pode ser que o São Paulo com o Carpini jogue até mais bola do que jogava com o Dorival, pode ser que os reforços do Corinthians encaixem super rápido, pode ser que esse time do Santos também muito reforçado, né, muito modificado em relação ao ano passado e com a Vila Belmiro, esse time cresça muito rapidamente. Tudo isso pode acontecer, pode ser que venha uma força do interior, a gente não pode deixar de falar, né, de um São Bernardo, de um próprio Água Santa, que não é do interior, é da Grande São Paulo, o São Bernardo é a mesma coisa, mas pode vir da galera do interior, o Novo Horizontino, que fez uma grande Série B, como eu citei, o Mirassol, a dupla de Campinas, é o Paulistão, gente, é o campeonato estadual mais rico do país. Mas o favorito é o Palmeiras. O título, não ficando no Palmeiras, vai ser a grande notícia do ano no estado de São Paulo, a grande notícia do estadual. O Palmeiras ganhando é notícia repetida, porque ele é o candidato, ele é mesmo o favorito, ele é mesmo hoje o principal clube, a principal equipe do estado, a principal força do futebol brasileiro, não só
do estado de São Paulo. Esse é o panorama que eu desenho para a competição que eu vou ter o prazer de transmitir esse ano na TNT Esportes. Hoje eu narro o jogo de abertura, que é Red Bull Bragantino e Água Santa, às 5 da tarde na TNT e na HBO Max. Estou esperando você lá para essa cobertura especialíssima do Paulistão. Na quinta-feira eu vou à Vila Belmiro, vou matar a saudade da Vila para narrar Santos e Ponte Preta. E assim estaremos juntos, mostrando para o Brasil inteiro esse grande campeonato, com grandes rivalidades, com grandes investimentos, com grandes forças do interior e da Grande São Paulo, que é o Paulistão, o mais forte estadual do país. Para você, quem é o favorito? Para você, quem pode ser a surpresa do campeonato? Deixa nos comentários aí. Bom Paulistão para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.